Olá pessoal, bem-vindo ao Telectos Infinitos e eu venho trazendo mais um vídeo hoje falando de geometria analítica e o assunto vai ser perímetro e área de um triângulo. Se vocês não conhecem meu canal, eu agradeço se vocês curtirem meu canal, dar o like, dar uma força para o canal, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho para que as pessoas possam estudar, fazer seus concursos, fazer pré-vestibular. E a gente tirar dúvidas também e passar o conhecimento, né? Transmitir conhecimento que é sempre válido, né? E eu vou usar praticamente os exemplos que eu usei no vídeo anterior de geometria analítica, que eu falei sobre baricentro, né? E equações das medianas. Eu vou usar o mesmo exemplo e provavelmente eu devo usar mais para frente o mesmo exemplo. Então, em 3, 4 vídeos você pode usar o mesmo exemplo e calcular várias coisas, né? Você pode achar várias coisas, tipo o ortocentro, o baricentro, né? E, e as equações das retas no geral, né? Então vamos ver aqui agora a questão do perímetro e a área, né? Bom, é o mesmo exemplo do vídeo de baricentro que eu falei, né? Os vértices A, menos um, o B, 4, 3 e o C, 5, menos 2. Então vamos achar o perímetro e a área do triângulo ABC. Bom, pela definição, né, do perímetro, o que seria o perímetro? O perímetro nada mais é a soma das medidas dos seus lados de um polígono, né? Que você tem lá um polígono, seja um quadrado, um triângulo, um hexágono, um dodecágono. Você fazendo a soma dos seus lados, você tem a soma desses lados como um perímetro, né? E a área, no caso do triângulo, que é o que a gente quer achar, seria a base do triângulo pela sua altura, né? Então, o quadrado tem a área do quadrado, que seria, no caso, o lado ao quadrado, né? Então, de outras figuras já começa a mudar o conceito. Mas como é triângulo, seria exatamente esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Soma dos lados, A mais B mais C, do triângulo. A base vezes a altura sobre 2, né? A área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. E aí você acha a área do triângulo, né? Esse é o perímetro e essa é a área. Bom, como eu falei, perímetro, soma dos lados, né? Então você tem aqui 3 pontos, né? Desse triângulo. Eu quero achar o lado AB. Como é que eu acho o lado de um segmento tendo 2 pontos, né? A distância entre 2 pontos. É a fórmula da distância, né? Que eu vou usar. Distância de AB. Tá vendo? Essa fórmula aqui, que é a distância entre 2 pontos. Então, fazendo a substituição aqui, eu pus lá para ficar mais fácil quais são os pontos exatos. O x1, o y1 do A, o x2, o y2 do B e o x3, o y3 do C. Então, fazendo a substituição e os devidos cálculos, vai ficar dessa forma. Ó. A distância de A para B vai dar raiz de 41. Tá vendo? Ó? Só fazer os cálculos aqui, ó, substituir. Cuidado com o sinal de menos, tá? Se, por exemplo, aqui, ó, 4 e você pega lá o x2 menos x1, o x1 ele é menos 1. Então, trocando o sinal do menos, menos com menos fica mais. Só tendo um pequeno cuidado com a troca do sinal aí. E a mesma coisa no y2 menos y, ó, 3 menos menos 1, que seria mais 1, ao quadrado. Então, sempre levando ao quadrado os dois membros, né? E tirando a raiz quadrada dele. O mesmo raciocínio vai ser para a distância do ponto A ao ponto C, né, que vai ser o x3 menos x1 ao quadrado mais y3 menos y1 ao quadrado. Também fazendo as devidas substituições, nós temos aqui ó, o valor que você fazendo os cálculos, você vai achar aqui nesse caso raiz de 37. Mesmo raciocínio para a distância do B para o C. x3 menos x2 ao quadrado mais y3 menos y2 ao quadrado. Fazendo as substituições devidas, nós vamos achar a raiz de 26. Ou seja, eu já tenho os 3 lados, né, do nosso triângulo ABC. O que é o perímetro? É a soma dos 3 lados, como eu falei no início do vídeo, né? Você pode deixar assim, lembrando que 2P, a gente simboliza 2P como um perímetro. Se ele pedir o semiperímetro, você vai escrever somente o P. E o semiperímetro seria
os três lados, a soma dos três lados dividido por 2, que é o semiperímetro, mas no caso é o perímetro que ele quer. Então a gente simboliza como 2P. Normalmente dos livros você vê 2P, né? E aqui eu pus em valor decimal, como, por exemplo, a raiz de 41 vai dar 6,403, considerando três casas decimais, raiz de 37, 6,082 e raiz de 26, 5,099, que vai dar aproximadamente 17,584. Eu pus das duas formas porque o professor de vocês, ou até numa prova, pode aparecer assim na prova, pode aparecer assim raiz, né, inteiro, sem você fazer por decimal ou por decimal, para você fazer por decimal também. Então, pus as duas fórmulas, as duas situações estão corretas. Aqui, nesse próximo vídeo aqui, ó, aqui você vai ter o triângulo e você tem os três pontos, né? Eu passei uma perpendicular que vem do vértice B até o lado AB, tá vendo? O lado AB que a gente achou raiz de 41, lado AC raiz de 37 e o lado BC raiz de 26, né? Como eu falei anteriormente, está aqui os valores do perímetro, né? Nos valores em raiz e em valor decimal, para vocês conferirem. E aqui é a altura que eu falei do triângulo. Por que altura? Para achar a área do triângulo, eu vou precisar dessa altura. E vamos calcular essa altura. A área do triângulo, na verdade, a gente vai achar de duas maneiras aqui nesse caso. Eu vou pôr duas formas. Uma forma é uma forma um pouco mais trabalhosa, mas vai ter situações que você vai precisar fazer dessa forma, porque o professor de vocês ou num concurso ele pode pedir a altura, o valor somente da altura. Então é bom você saber essa fórmula analítica, mas depois vou passar uma forma mais rápida, mais fácil para achar a área do triângulo. Vamos ver pela forma analítica. Área do triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Ou seja, a base é o AB vezes o que é altura. Eu vou voltar aqui no slide anterior. Ó, a altura, você está vendo, é a perpendicular que eu falei, que vai do vértice do vértice C até a base AB. Tá vendo? Então, AB vale raiz de 41. Vocês concordam comigo que a altura, por ser essa perpendicular que está traçada aqui, ela não é a distância do ponto C ao lado AB? Então, distância do ponto C ao lado AB. É o que eu pus aqui na fórmula lá. Da altura, distância do ponto C à reta AB, sobre 2. Mas como é que eu acho essa distância de C à reta B? É essa fórmula de distância de ponto à reta, né? Que você vê em muitos livros de geometria analítica. Você pode usar essa fórmula aqui para achar a distância do ponto à reta B. Considerando o A, o B e o C, né? Os valores, né? E o x0 e y0, você vai substituir pelo ponto C, né? E na verdade, como é que a gente acha, a gente vai achar agora primeiro, vamos fazer por parte, vamos achar o coeficiente angular da reta B. Nós temos o ponto A e o B, tá aqui, ó. Ponto A menos 1 e menos 1 e o ponto B 4, 3, né? E coeficiente angular da reta aqui, ó, y2 menos y1, x2 menos x1. Fazendo a substituição devida, ó, né, o y2 é o 3, tá vendo? E o y1 é o menos 1. Então, 3 menos menos 1, 3 mais 1. 4 menos menos 1, 4 mais 1, 5. Então, vai ficar 4 sobre 5. Ou seja, eu tenho o coeficiente angular da reta B. E jogamos naquela fórmula do famoso ioiô, michoxô, né? Que é... todo mundo usa essa terminologia, né? Mas é a fórmula geral para você achar a equação da reta. Você tendo o coeficiente angular e dois pontos dessa reta. Você pode usar qualquer ponto da reta. Você pode usar tanto o ponto A como o ponto B, que vai dar o mesmo resultado. Eu, nesse caso aqui, eu vou usar o ponto 4, 3, que é o ponto B. Se você usar o ponto A menos 1, também vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo valor. Então, lá, y menos o y0, que é o 3,
que eu considerei o ponto B, olha lá, tá vendo? Y da fórmula, y menos y0, que é o 3, igual ao coeficiente angular, que é 4/5, x menos 4, que é o x0. Aí vai dar esse valor aqui, essa equação. 4/5 de x menos 16/5 igual a y menos 3. Aí faz o desenvolvimento da equação, né? Aqui no final eu multipliquei por 5 para eliminar o denominador 5, tá vendo? Você vai multiplicar o 5 por cada membro ali, ó. Então vai ficar a reta B, 4x menos 5y menos 1, igual a 0. E agora, voltando àquela fórmula da distância. Eu já tenho a equação da reta de AB, sendo o A 4, o B 5 e o C menos 1. É porque, de repente, pode ficar meio complicado vocês entenderem aqui, mas vamos lá. Vamos pegar essa reta B aqui, ó. O A, 4x. O A é o 4. O B é o menos 5. E o C é o menos 1. E você faz as substituições. E como eu falei lá, como é o vértice é o C, você vai usar o 5 e menos 2. E é só jogar na fórmula, gente. Não tem erro. Fazendo as substituições, uma coisa importante, está em módulo. Então, se der um valor negativo dentro do módulo, como não existe distância negativa, então ele vai ficar positivo. Então, pode dar um valor negativo, tira do módulo e vai ficar positivo. Nesse caso aqui vai dar 20 mais 10 menos 1, 29, né? Dentro do módulo vai dar módulo de 29, 29. E embaixo raiz de 16 mais 25, que vai dar raiz de 41. Eu vou deixar dessa forma como está. 29 sobre raiz de 41. Não vou racionalizar, eu vou deixar dessa forma aqui, a altura. O que é agora a área? Eu já tenho altura. Esse 29 sobre 41, raiz de 41, é a altura. Agora, a área é a base vezes a altura sobre 2. Olha lá, raiz de 41, que é o lado AB, vezes a altura que a gente acabou de achar agora, com a fórmula da distância, sobre 2. Você vai cortar, por isso que eu não quis racionalizar. Eu corto o raiz de 41 com raiz de 41. Facilitou mais minhas contas. Quanto deu a área? 29 sobre 2 unidades de área. Bom, essa forma é uma forma muito boa de se achar a área de um triângulo, um pouquinho mais trabalhosa, como eu falei, nós usamos aqui praticamente 3, 4 fórmulas aqui para fazer, mas, como eu falei antes, você precisando, é uma forma de você achar e também de você saber quanto vale a altura aqui, ó. Você já tem também a altura, que é o 29 sobre raiz de 41. Mas vamos achar a área de uma forma mais rápida. Isso aqui é um esboço que eu pus do desenho anterior, ó, a área valendo 29 sobre 2, né? E a altura 29 sobre raiz de 41. Aqui, agora vamos fazer o cálculo da área por determinante. Tem um vídeo sobre determinantes que eu fiz para você calcular mentalmente um determinante de ordem 3, ou pela regra de Sarri, como você quiser, fica ao seu critério. Então aqui, ó, a área do determinante, ele é a fórmula um meio, né? A área do triângulo ABC, meio vezes o módulo do determinante. Isso é importante, gente. Se o determinante der negativo, é o módulo do determinante. Então ele vai ficar positivo, né? Se o determinante der menos 21, então você vai tirar ele do módulo, vai ficar 21. Se der menos 50, menos 1000, vai ficar 1000, vai ficar 50. Então tira do módulo. Isso é importante, tá? O determinante é em módulo. E o determinante é os pontos, né? O xa, ya e 1, yb, xb, yb e 1 e xc, yc e 1. Aqui eu fiz um print da fórmula, de uma forma que você pode também calcular, que é a regra de Sarri. Você só vai repetir a primeira linha, que é o xa, o ya e o yc, e vai repetir o xa de novo. Aqui está x1, x2, x3, mas isso é porque na hora que eu fiz o cálculo eu fiz com x1, y1, mas o raciocínio é o mesmo, gente. Então vamos lá, xa, xb, xc e xa. YA, YB, YC e YA. E você faz o produto da diagonal principal, um positivo, né? Menos o produto da diagonal secundária.
Tá vendo? Você pode fazer dessa forma também. Aqui, ó, os pontos estão aqui, ó, o A, o B e C. Área, módulo determinante está aqui, ó, meio vezes o determinante, né? Tá aqui, eu joguei os pontos, ó, menos 1, 4, 3 e 1, 5, menos 2 e 1. Fazendo o cálculo, meio vezes esse, fazendo o cálculo aqui do determinante, né? Que já pus aqui para vocês. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar meio de vezes o módulo de menos 29. O que é o módulo de menos 29? 29, né? 29 vezes meio vai dar 29 sobre 2 unidades de área. Bem mais rápido, utilizando apenas os 3 pontos. Você acha a área pela forma de determinante. Você acha mais rápido, né? Somente com os 3 pontos. E é isso, galera. Obrigado aí por assistir mais um vídeo. Tentei aí fazer uma colaboração do que eu pude estudar sobre determinante, sobre área de triângulo, né? E eu vou tentar botar mais vídeos para vocês, para que vocês possam estar averiguando aí e curtindo. E o Intelectos Infinitos agradece muito a colaboração e obrigado aí, deixe seu joinha, deixe seu like. Um abraço aí. Tchau.